Muito boa tarde, amiguinhos e amiguinhas. Cuidado, exatamente que horas? Exatamente 4h16. Exatamente. Exatamente 16 horas e 1 minuto, meu. Mas por que a gente apareceu hoje às 16 horas para gravar, Eduardo? O que está acontecendo? Bom, notícia bombástica? Acabou de sair a notícia, né? Faz algumas horas aí que a notícia é que o Carlo Ancelotti será o novo técnico da seleção brasileira. Senhora, olha, tomara. A partir de junho. A partir de julho. A partir de junho. Eu vou ler as matérias, né? Tem uma matéria do UOL, do Bruno Andrade, que eu confio muito, que é um jornalista brasileiro que trabalha em Portugal, tá? Também tem a da Globo. Saiu da ESPN, né? A ESPN. A informação saiu da ESPN. Vou ler todas. Mas vou começar aqui com a do Bruno Andrade no UOL, tá? E a gente vai comentando. A CBF avançou nesta semana em conversas para a contratação de Carlo Ancelotti. As negociações têm participação do presidente Edinaldo Rodrigues, que tem centralizado há semanas a busca pelo substituto de Tite na seleção brasileira. Mas passou também a ter atuação na força-tarefa do ex-jogador Kaká, que é sério candidato a virar diretor de seleções em dobradinha com o italiano. Para quem não sabe, o Kaká e o Ancelotti trabalharam juntos no Milan. Mas o Ancelotti pediu o Kaká, praticamente. Né? Vinculado ao Real Madrid até o maio de 2024, Ancelotti sempre foi o preferido da CBF e acenou positivamente para uma conversa no ano passado, como revelou com exclusividade o UOL em 12 de dezembro do ano passado. Publicamente, no entanto, ele tem negado qualquer contato e reafirma a intenção de cumprir o contrato com o time espanhol por mais 1 ano e meio. Repetiu isso no Marrocos durante o Mundial de Clubes. Depois dos contatos iniciais, na reta final de 2022, a conversa com Ancelotti tinha esfriado. Foi agora retomada com a ajuda de Kaká. A CBF inicialmente teve o apoio do também ex-jogador Ronaldo, dono do Cruzeiro, que também foi treinado pelo Ancelotti. O próprio fenômeno que topou ajudar a confederação incluiu um antigo companheiro no processo, já que são próximos e têm uma relação desde o pentacampeonato em 2002. Kaká foi dirigido por Ancelotti, com quem trabalhou durante anos no Milan, onde foram campeões, por exemplo, da Liga dos Campeões. Por isso, tornou-se peça fundamental nas conversas com o técnico italiano e pinta como possível parceiro do italiano na cúpula da seleção. Em paralelo, a CBF busca um novo coordenador, visto que Juninho Paulista deixou o cargo logo depois da Copa do Mundo no Catar. Com isso, o ídolo do São Paulo e Milan virou um candidato natural na visão do presidente Edinaldo Rodrigues. O presidente nunca escondeu internamente o desejo de contar com um renomado ex-jogador no papel diretivo, ao invés de, por exemplo, de um cartola do futebol brasileiro. A diretoria da CBF já decidiu que pode esperar por Ancelotti até pelo menos o meio do ano. O Real Madrid está em um momento decisivo da temporada. Além do Mundial de Clubes, os merengues têm partidas importantes pela Liga dos Campeões contra o Liverpool e na Liga. As conversas com a CBF e o treinador, portanto, avançam positivamente nesse cenário, mas ainda sem um acerto final. Obviamente, a diretoria da Confederação vai ter que conversar com o Real Madrid de forma mais firme para desatar o nó do contrato italiano. Aos 63 anos, Ancelotti é um dos treinadores mais vencedores na ativa. Foi campeão em todos os países por onde passou. Itália, Inglaterra, França, Itália no Milan, Inglaterra no Chelsea, França no PSG, Alemanha no Bayern de Munique e Espanha no Real Madrid. Tem 4 títulos da Liga dos Campeões no currículo. Atualmente trabalha no Real Madrid, ao lado dos brasileiros Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão. E beleza. Ele já teria até avisado os 3 brasileiros da decisão dele que ele aceitou ser técnico da seleção. Ou seja, Militão, Rodrigo e Vinícius Júnior já foi avisado pelo Carlo Ancelotti. Mas é lógico que é super normal ele chegar na imprensa, falar, não, gente, não tem nada. Daí a CBF vai, lança uma notinha também falando, não, gente, ainda não tem nada escolhido. É normal, porque ele ainda tem que resolver o contrato dele. Normal, não vai chegar aqui e falar, ô Real Madrid, fechei, tá? Vocês que se viram aí, vocês sabem que eu tenho mais 1 ano de contrato? Se vira. Não. Exatamente. Mas, vamos lá, tem a matéria da CBF aqui, aliás, a matéria da nota da CBF no Globo Esporte, né? CBF nega suposto acerto com Carlo Ancelotti. Em nota oficial, a CBF negou qualquer acerto com o técnico Carlo Ancelotti para assumir a comando da seleção brasileira. O nome do treinador italiano do Real Madrid vem sendo especulado nas últimas semanas como substituto de Tite, que deixou o comando após a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, prévia à final do Mundial de Clubes, na qual o Real Madrid encarou ao Hilal, Ancelotti não entrou no assunto e afirmou que tem contrato com o clube até 2024. A nota da CBF diz o seguinte: a Confederação Brasileira de Futebol informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da seleção brasileira. O presidente Edinaldo Rodrigues mantém as declarações dadas na quarta-feira, após o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. Na ocasião, o dirigente descartou especulações
disse que o assunto é tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno. Bom, é isso, tá? Mas, vamos lá. Já tem umas conversas aí de que o Ramon Menezes, que é o técnico do Sub-20, ficaria previamente no profissional, né? Ou seja, em março aí que tem jogos da seleção, ele seria o treinador, vai convocar ou convocado através do técnico e ficaria até junho, quando o Ancelotti eventualmente assumiria a seleção brasileira. O fato é, o Ancelotti é o técnico que está sendo falado, é o mais especulado há bastante tempo, né? Foi falado de Guardiola, foi falado do Abel, ainda acho o Abel um nome interessantíssimo, tá? Mas o negócio de temperamento do Abel, gente, pelo amor de Deus, se for por isso, é besteira, né? Pelo amor de Deus. De fato, para mim, tanto faz ou Ancelotti ou Abel Ferreira. Tanto faz, qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Não tem, olha, eu prefiro o Ancelotti, olha, eu prefiro... Tanto faz, de verdade. O Abel tem a seu favor o conhecimento do Campeonato Brasileiro, dos jogadores que estão atuando no Brasil, e os de fora também. O cara tem um conhecimento como o Ancelotti aqui, 2 meses assistindo o Campeonato Brasileiro, tem segredo. E o Ancelotti também, cara, é vindo aqui, tem noção, conhecer os jogadores daqui, mas a gente sabe que os principais jogadores da seleção estão atuando no futebol europeu, então assim, não vai mudar muita coisa, uma surpresa ou outra, vai mudar, tipo, 20 jogadores vai ser do Brasil, não vai ser isso, vai ser, ele vai pensar aqui que os melhores, é o normal de acontecer. Mas o bom de tanto faz os técnicos, não tem nada sobre o Abel aqui, é tudo Ancelotti, mas assim, tanto faz, os dois conseguem resultados expressivos, independente do contexto que eles estão, né? O Ancelotti... Independente do time que caia também, porque ele foi campeão em tudo quanto é time. É mais experimentado que o Abel, que tem um time qualificado na mão dele também, né? E o Ancelotti, ele vinha de uma baixa até voltar para o Real Madrid. Ele já do Napoli, não foi tão bem, aí foi para o Everton, do nada ele volta para o Real Madrid, contestado, né, pro lugar do Zidane, e muda a chave totalmente, o time volta a performar muito, volta a conseguir títulos, volta a ser protagonista, como o Real Madrid tem que ser. E também então, um time que sabe sofrer, apesar de ter um time qualificado, a última Champions sofreu muito, foi levando, nunca, desde as oitavas não era o melhor time, nunca foi o favorito ali, claro, a camisa balanceia, mas nunca foi o favorito, foi levando, foi campeão. Tomou pressão de todos os times. Né? Menos na final, acho que na final não teve uma pressão. Foi uma vitória boa, 1-0 ali e tal, mas assim, foi um jogo equilibrado. Agora, todos os outros confrontos ali, oitavas, quartas e semi, sofreu e soube dar a volta por cima, né? Por Real Madrid, né? Pelo Chelsea, foi bem pra caramba, pelo Manchester City, e passou por times muito fortes também. Então, assim, se o Ancelotti realmente assumir a seleção brasileira, acho um baita de um treinador. Eu vi alguns vídeos de uma galera aí, inclusive do Rica Perrone, falando que não vai mudar nada para a seleção. E assim, eu até entendo que não mude muito para o futebol brasileiro. Não vai mudar. Você acha que o Ancelotti é tipo o Tite, que vai comprar a ideia de um jogador na Copa do Mundo, 7 jogos, ele vai com aquele cara até o final, porque a minha família, a família Ancelotti. Isso aí eu duvido que vai ter. Para mim, em Copa do Mundo é o que mais caga o Brasil, desde a família Felipão, que foi a que deu certo, e aí todos o resto comprou a ideia. Não, porque esse cara aqui veio comigo desde as eliminatórias, ele tem que ir comigo até o último jogo da Copa, mesmo que eu perca. Eu acho que com o Ancelotti não vai ter isso. Ele vai ter, lógico que ele tem os jogadores da preferência dele também. Mas eu acho que se ele vê lá, o Fabinho tá treinando, é um exemplo, melhor que o Casemiro. Eu não acho que ele vai segurar o Casemiro. Sim. Tanto que ele liberou o Casemiro para ser vendido, né? Ele liberou o Casemiro. Não, é só um exemplo. Mas se gostasse dele. Não, mas se ele vê um cara treinando melhor, ele não vai segurar porque é amigo dele, porque veio desde as eliminatórias, por exemplo. Não, mas eu digo aí, por exemplo, ele tava treinando o Casemiro, foi campeão da Champions com o Casemiro, veio uma eventual venda e ele liberou o Casemiro. Então, assim, tem todo o negócio de gostar de jogador brasileiro também, eu acho isso importante. É um cara que a melhor fase da carreira do Kaká foi com o Ancelotti sendo técnico, a melhor fase da vida do Vinícius Júnior é com o Ancelotti, do Rodrigo, do Militão. Então, assim, é um técnico ele gosta dos brasileiros. Ele potencializa o jogador brasileiro e ele tem esse apreço desde quando ele jogou na Roma com o Falcão. Ele já falava, o Falcão mesmo fala, o Ancelotti sempre falou do jogador brasileiro, como eles são diferentes, o quanto ele gosta deles, o quanto ele potencializa, e desde a época de jogador. Então, assim, é um técnico que gosta muito do futebol brasileiro, eu tenho certeza que ele acompanha jogadores brasileiros há muito tempo. Eu acho que o Rica Perrone nessa ele eu vou falar de que não vai mudar nada, Eduardo. Eu acho que a mentalidade de um treinador que tá ali no dia a dia, só com os casca grossa, sempre, né? A carreira do Ancelotti foi ali lidando com casca grossa, lidando com os caras que estão na Europa o tempo todo, os top jogadores do mundo. O Tite não era ruim.
Eu acho que não. Só que eu não sei, eu acho que a forma de pensamento é totalmente diferente. Eu acho que o Brasil tende a ganhar. Pode não ganhar a Copa, mas vamos ver. Eu acho que vai ser uma coisa para melhor, para mudar, para acrescentar ali no futebol brasileiro. Uhum. Não, mas eu entendo, só tô dizendo assim, o Rica disse que não vai mudar muito pro futebol brasileiro. O futebol Eu até entendi, mas assim, a CBF, a Seleção Brasileira, é um produto, né? Ele é um produto muito rentável e ele precisa ser vitorioso. Não tô dizendo de ganhar a Copa do Mundo, mas assim, o Brasil ser eliminado em quartas de final sempre é complicado, né? Porque a gente tá falando da seleção que mais ganhou títulos. Então, assim, o Brasil precisa chegar mais. O Brasil precisa mostrar mais em Copa do Mundo. Tem que jogar os 7 jogos da Copa, pelo menos. O Brasil precisa mostrar mais em Copa do Mundo. O Brasil não vem jogando bem em Copa do Mundo já faz algumas Copas, né? 2014 o Brasil, apesar de chegar na semifinal, não jogou bem em Copa, né? O melhor jogo do Brasil na Copa foi contra a Colômbia, aquele 2-0 que o Neymar tomou totó nas costas, né? Depois, na Copa de 18, o Brasil não jogou bem também, né? Tem momentos, e nessa Copa também não jogou bem todos os jogos. Tem momentos que vai bem, né? Jogou bem contra a Coreia do Sul, que o time foi aberto, aí jogou bem, mas tipo, dominar constantemente. Não, criar você vê que tem qualidade, mas não. Então, às vezes, um respiro, um técnico que pensa diferente, talvez molde o futebol brasileiro de determinada maneira que todos os técnicos sigam essa tendência. Então, pode ser que isso aconteça também, né? Porque aqui a seleção brasileira ela é o objetivo final do técnico brasileiro. Lá não, lá é diferente. Então, o cara assumindo a seleção brasileira, os técnicos vão falar, bom, ele não vai ficar 8 anos na seleção. Talvez ele fique um ciclo e saia. E aí, quando ele sair, vai ter outros técnicos que vão se espelhar nele e talvez tentar seguir um trabalho e aí mude o técnico para um outro ciclo de 2030, entendeu? É mais ou menos isso que eu entendo. O Ancelotti não vê, pô, já ganhei tudo na minha carreira. Os caras vão me dar uma seleção brasileira na mão com qualidade infinita. Se eu pego e consigo ser campeão do mundo com esse time aqui, o cara entra pra história como um dos maiores treinadores da história do futebol, Eduardo. Exatamente. E outra, ele já é, mas eu acho que ele colocaria lá no topo pra você falar, pô, esse cara foi o cara. E não duvido nada, 2 palitos ele aprender português, cara. Ele mas fala italiano, fala espanhol, fala inglês. Só assim que aprender português. Essa parte aí, os caras dão show, dão banho nos brasileiros. Você fala que o Tite tá se preparando. Não sei se falam inglês, mais ou menos, pro cara querer ir treinar na Europa. Sim. O Ancelotti, pô, o cara foi pra Itália, fala italiano. Foi pra Espanha, fala espanhol. Ele é italiano, né? Tudo bem. Não, tô falando disso. Os cara, ele vai mudando, ele vai se adequando ao lugar. Não é tipo os jogadores que tem que se adequar a ele. Sim. E do espanhol pro português ali é um passo. Se ele consegue se comunicar com os brasileiros do Real, um minuto, 2 meses ele tá falando. Bom, é isso, gente. Quero saber sua opinião, tá? Diz aí nos comentários. Faz o cucucu, curta, comente, compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tomara. Um beijo. Tomara que seja. Deixa nos comentários. Você acha que vai ser mesmo, né? Eu acho que vai ser entre ele e o Abel. Tô nessa. Tomara. Tamo junto.